Hoje eu estou aqui na clínica Fibonacci, que é uma clínica de cirurgia plástica em Belo Horizonte, e a gente veio conversar com o Dr. Guilherme Ribeiro sobre o tema da lipoaspiração e do lipedema. Estamos aqui com o Dr. Guilherme Ribeiro. Prazer, Guilherme. Prazer em estar aqui com vocês. A primeira pergunta para o Guilherme vai ser: por que você escolheu a cirurgia plástica como a sua especialidade médica? A cirurgia plástica é uma especialidade muito interessante, a gente passa a entendê-la melhor depois que a gente está inserido nela praticamente. Ela tem uma parte, tanto clínica, muito importante. Quando a gente pensa que o cirurgião plástico está só dentro do bloco cirúrgico, não, a gente diz que metade do tempo é no bloco cirúrgico e metade do tempo no consultório, atendendo as nossas pacientes no pré e no pós-operatório. Então a gente consegue ter uma vivência, tanto clínica como cirúrgica. A parte de cirurgia sempre me encantou muito, essa questão de transformar o corpo, a cirurgia propriamente dita, e não é uma melhora puramente estética, física. A gente consegue dessa forma assim transformar sonhos, melhorar a autoestima, que isso aí tem desdobramentos mil na vida de uma pessoa. Então esse aí é um grande interesse assim que me motivou a buscar a especialidade. E tem algum procedimento na plástica que você mais gosta de fazer? E se sim, por quê? Aqui na nossa clínica da Fibonacci, nós somos cirurgiões especializados em áreas do corpo, onde a gente trabalha também em conjunto no que a gente chama as nossas cirurgias combinadas. Então nós temos o Tiziano, ele faz todos os procedimentos faciais. O Renato faz a parte de nariz e a minha parte é a cirurgia corporal. Então eu só faço cirurgia corporal. Dentro aí nós temos cirurgias de braço e perna, temos as lipoaspirações, que são muito comuns, mas o meu movimento maior é de cirurgia de mama e abdômen, né? Então eu gosto muito dessas duas cirurgias, especialmente a cirurgia de mama, onde a gente tem um desafio maior de simetria, de posicionamento, do uso ou não de implantes. Então é uma cirurgia que me atrai muito. Legal. Doutor Guilherme, agora a gente queria saber qual que é a diferença entre a lipoaspiração convencional e a lipoaspiração assistida por vibroaspiração ou laser, e quais são os benefícios e as limitações da lipoaspiração no manejo do lipedema? Boas perguntas, Renato. Então vamos lá. Lipoaspiração nada mais é do que a retirada de gordura. Então, o lipoaspirador é um aparelho potente de vácuo que a gente conecta numa cânula e a gente, com movimentos de vai e vem, a gente vai aspirando a gordura e vai retirando a gordura do corpo. Existe um limite de segurança de quantidade de gordura que a gente deve retirar, né? Isso em termos de segurança do procedimento. E a lipoaspiração, ela é um divisor de águas assim na história da cirurgia plástica e ela vai continuar existindo. Tanto a lipoaspiração isolada, como a lipoaspiração que a gente faz combinada a procedimentos. Então hoje a gente faz mama com lipo, abdômen com lipo, e a lipoaspiração propriamente dita, sozinha, vamos dizer assim. A vibrolipoaspiração não deixa de ser o uso da tecnologia. O vibrolipo é um aparelho onde, com vibrações suaves, ele vai otimizando a retirada de gordura do corpo. Então isso diminui o trauma cirúrgico, teoricamente diminuindo o sangramento, diminuindo o inchaço, mas isso facilita o procedimento para o cirurgião. É muito importante, especialmente naquelas lipoaspirações de pacientes masculinos que têm uma gordura mais densa e naquelas pessoas que estão indo para a segunda ou terceira lipoaspiração, onde tem um pouco mais de fibrose. Isso facilita o procedimento. Eu, particularmente, sou adepto e uso a vibrolipoaspiração em todos os meus casos. O uso de tecnologias. Aí vem tanto o laser como o renúvel, que é um jato de plasma, como o body tight Morpheus, né, que são procedimentos com radiofrequência, ou argoplasma, que usa o plasma de argônio. Qual que é o objetivo dessas outras tecnologias? Estimular de alguma forma a retração de pele. Então, como geralmente um aquecimento, algum tipo de energia usado por debaixo da pele na lipo, se estimula a retração de alguns septos, estimulando uma certa retração de pele.
Nós ainda não temos na cirurgia plástica um acompanhamento a muito longo prazo para poder mensurar o benefício real desses procedimentos. Existem riscos, sim, tanto com relação ao uso dos procedimentos como queimaduras de pele, necrose, e gasta-se mais tempo em usar essas tecnologias. Então, nós temos visto cirurgias que já têm uma duração razoável passando a ter uma duração um pouco segura para se agregar tecnologia, sem tanto benefício. Então, o grande segredo que a gente tem hoje é selecionar muito bem o paciente, porque ela não serve para todo mundo, serve para alguns. Mas o objetivo dessas lipoaspirações é estimular um pouco mais a retração de pele. Aí vai desde o laser até o argoplasma. Lembrando que não substitui a retirada de pele quando indicada. Então, nós não conseguimos fazer uma paciente que tem uma indicação de abdominoplastia, por exemplo, ou de um mini abdômen, não fazer essa retirada de pele e retrair a pele somente com a tecnologia. O lipedema, que é uma outra pergunta sua, é uma patologia, um quadro, uma doença que agora foi realmente nomeada, que trouxe um alívio muito grande para os pacientes que possuem, porque são pacientes que têm um depósito de gordura desproporcional e uma gordura incomodativa, pesada, que dói, com uma fragilidade vascular, né? As pessoas aparecem com roxos assim de forma muito simples, em pequenos traumas, ou às vezes até com ausência de traumas. E essas pessoas eram tidas como, não, você tem que emagrecer que você resolve o seu problema. E a gente vê que são pessoas já no seu peso ideal, e tem um acúmulo de gordura desproporcional ali no membro. Ela pode pegar membro inferior e membro superior também, o que é menos comum, geralmente poupa o pé. Ela começa no tornozelo até o joelho e até a região do quadril. Eu ontem mesmo vi uma paciente magrinha, peso ideal, mas com uma coxa desproporcional para o corpo dela. E você percebe que não é uma gordura normal, uma gordura pesada, uma gordura inchada, inflamada. Isso é o lipedema. Não existe ainda um conhecimento completo com relação à causa do problema, o que dificulta muito o tratamento curativo, e não existe cura, mas existe manejo, o que já é uma grande solução para essas pacientes. E o tratamento, ele tem que ser abrangente e multidisciplinar. Alimentações, alimentação menos inflamatória, atividade física, uso, por exemplo, de meias elásticas bem indicadas, massagens, drenagens. E aonde que entra o procedimento cirúrgico? O procedimento cirúrgico entra naquela paciente que, com uma conversa com o cirurgião, ela tem um entendimento do que ela consegue melhorar e um entendimento das limitações. Podem ser mais de um procedimento cirúrgico em termos de segurança, porque muitas vezes a cirurgia do lipedema ela vira uma cirurgia muito grande, que passa a ser uma cirurgia arriscada. Nessa paciente, o ideal é nós fazermos mais de uma cirurgia num porte seguro, mesmo que para isso a gente não consiga resolver isso de uma vez só. E a lipoaspiração é o carro-chefe dessa cirurgia, onde a gente tira a gordura. E ao retirar a gordura na paciente de lipedema, a gente reduz o diâmetro, as medidas da perna, por exemplo, e facilitamos também a evolução dessa paciente, porque a persistência dessa gordura inflamada, ela vai cronificando o caso e dificultando o seu tratamento lá na frente. Então, a retirada dessa gordura, ela trata não somente a redução de medida ali, mas ela diminui a evolução para quadros mais avançados. E a gente avalia também, junto com a lipoaspiração, se existe naquela paciente alguma flacidez de pele que justifique alguma retirada de pele. Mas a lipoaspiração é um tratamento cirúrgico que beneficia, sim, infelizmente não cura, mas melhora a vida dessas pacientes. Tem alguma associação ao quadro de lipedema e trombose no pós-operatório ou não tem nada a ver? Toda cirurgia, por si só, ela tem um risco maior de trombose no pós-operatório. É o estado inflamatório do corpo depois de pós-operatório. Não é à toa que a gente tem protocolos de prevenção de trombose em todos os nossos casos, que inclui o uso de anticoagulante. Então, o que a gente tem que fazer nos casos de lipedema para diminuir o risco de trombose e
Assemelhar esse risco ao dos nossos outros procedimentos é quando necessário pedir uma avaliação hematológica para ver se tem alguma trombofilia, às vezes do cirurgião vascular, mas é limitar o tamanho da cirurgia. O que nós temos visto são cirurgias de lipedema, muitas vezes membros muito grandes, onde um cirurgião passa horas fazendo aspiração, uma aspiração exagerada, somado às vezes a uma retirada de pele, agregando também o uso de tecnologia. Esses procedimentos de membro inferior, quando muito demorados, têm um risco maior. Então a gente tem que buscar ser mais objetivo, tratar de forma objetiva e fazer toda a prevenção necessária, porque aí a gente trabalha com risco muito aceitável, baixo. Manter o percentual de 6% de retirada. Sim. E isso é muito importante porque quando a gente fala do percentual de segurança, é muito fácil a gente ficar dentro dessa segurança numa lipoaspiração comum. Mas em um paciente de lipedema, como a quantidade de gordura é maior, se o cirurgião não se atentar ao porte da segurança, ele ultrapassa com muita facilidade. Então, eu tenho para as pacientes que me procuram, colocado assim, de forma muito transparente a perspectiva de melhora, a necessidade ou não de retirada de pele, mas a possibilidade de fazer essa cirurgia em mais de um tempo cirúrgico, que eu acho que aí é que está o segredo, que é a questão da segurança. Muito obrigada, doutor Guilherme. Eu que agradeço.